Ninguém notava a pequena Ana quando ela atravessava o beco apertado no fim da rua, segurando contra o peito a mochila rasgada que guardava tudo o que ela tinha na vida. O depósito abandonado, com paredes descascadas e janelas quebradas, era o único lugar onde não pediam documentos nem explicação. Bastava empurrar a porta de ferro enferrujada e se encolher num cantinho para fingir que o mundo lá fora não existia. A luz fraca que entrava pelos buracos do telhado dava para ver poeira dançando no ar, restos de caixas de papelão empilhadas e um cobertor velho que Ana tinha encontrado no lixo semanas antes. Era ali, entre pilhas de sucata e cheiro de ferrugem, que ela se sentia mais segura do que em qualquer casa onde já tinha sido visitante temporário. Naquele fim de tarde, a cidade parecia mais barulhenta do que nunca. Buzinas distantes, sirenes ao longe, passos apressados no calçadão. Mas do lado de dentro, tudo o que ela ouvia era o eco dos próprios passos no chão de cimento e o som do estômago roncando. Ana tinha aprendido a se fazer de invisível. Passando pelos adultos olhando para o chão, falava pouco, nunca reclamava. Invisível na rua, invisível nos abrigos, invisível até nas orações dos outros. Só que naquele dia, assim que empurrou a porta pesada e entrou no depósito, uma certeza esquisita arrepiou sua nuca, como se alguém estivesse esperando por ela ali dentro. Enquanto atravessava o corredor escuro, tentando enxergar entre as sombras, o coração acelerava sem motivo. Claro. O cobertor amassado no canto ainda estava lá. O pedaço de papelão que ela usava de colchão também. Mas o ar parecia diferente, carregado, como se o lugar tivesse ganhado vida própria nas últimas horas. Ana respirou fundo, acomodou a mochila no chão e descobriu pela 1000ª vez que ninguém no mundo fazia ideia de que uma menina de 12 anos dormia num depósito esquecido pela cidade. O que ela ainda não sabia era que aquela invisibilidade estava prestes a acabar, e que o segredo que a esperava ali dentro iria arrastar seu nome para a boca de um dos homens mais poderosos do país. Ana estava acostumada a ouvir barulhos estranhos no depósito, o vento assobiando pelas fendas, o gotejar teimoso de algum cano velho, o arrastar de ratos escondidos entre as caixas. Mas naquela noite, o som que cortou o silêncio não parecia nada disso. Era um choro fino, insistente, que vinha de algum lugar mais ao fundo, como se alguém muito pequeno estivesse pedindo socorro e ninguém se importasse em escutar. Ela ficou imóvel por alguns segundos, prendendo a respiração. Achou que poderia ser coisa da cabeça, cansaço, fome, até que o choro recomeçou, mais forte, acompanhado de outro som, um pouco diferente, como um coro desordenado de vozes frágeis ecoando pelas paredes quebradas. Uma curiosidade empurrou o medo para o lado. Com passos lentos, Ana avançou entre pilhas de paletes caídas e ferrugem, observando aquele lamento que parecia encher cada canto do galpão. Quanto mais se aproximava do fundo, mais o eco confundia a direção, como se o depósito inteiro chorasse junto. Ela abriu o casaco fino contra o corpo e se guiou pela intuição, até enxergar sob a luz amarela que escapava de um pequeno buraco no telhado, algo que não deveria estar ali. Uma grande caixa de madeira coberta com uma cobertura limpa demais para aquele lugar. O choro vinha dali, abafado, desesperado. Por um instante, Ana pensou em voltar, fingiu que não tinha visto nada. Afinal, gente invisível não se mete em problema. Mas alguma coisa no peito, uma mistura de medo e responsabilidade, não deixou. Com as mãos tremendas, ela se moveu devagar, ajoelhou no chão frio e, segurando a ar, começou a puxar o cobertor que escondia o segredo que mudaria tudo. Quando o cobertor finalmente escorregou das bordas da caixa, o mundo de Ana encolheu até caber ali dentro. 3 rostinhos minúsculos, vermelhos de chorar, a encaravam como se ela fosse a única pessoa viva no planeta. Eram 3 bebês, deitados lado a lado em travesseiros improvisados, enrolados em mantas claras que não combinavam em nada com o chão sujo daquele fundo. O choro dela se misturava-se ao deles, porque por alguns segundos, Ana não sabia se ria, se chorava, se fugia. Nunca ninguém tinha confiado nenhum brinquedo nas mãos dela.
E agora, de repente, 3 vidas respiravam a centímetros do seu rosto, com olhos que brilhavam molhados, exigindo cuidado, colo, respostas que ela não tinha. Ela se moveu devagar, como quem chega perto de um milagre com medo de acordar. Um dos bebês esticou a mãozinha e agarrou o dedo dela com uma força que não combinava com o tamanho daquele corpo. Outro soluçava baixinho, como se já estivesse cansado de pedir ajuda. O terceiro apenas a encarava, olhos arregalados, respirando rápido, como se quisesse memorizar o rosto da estranha que o descobrira ali. Ana sentiu o chão sumir. Pensei em chamar alguém, em correr até a rua, em bater na porta do mercadinho da esquina. Mas a imagem veio rápida. Adultos assustados, polícia, perguntas demais, um depósito cheio de gente grande decidindo o destino de 3 bebês e de uma menina que legalmente nem existia. Ela abriu os lábios, engoliu a vontade de chorar e sussurrou, quase sem voz: "Calma, eu tô aqui." Mesmo sem saber como, decidiu naquele exato momento que não os abandonaria. Não sabia de onde tinha vindo, quem tinha colocado uma caixa cheia de crianças num prédio esquecido, nem porque ninguém tinha voltado para buscá-las. Só sabia que se ela virasse as costas e fingisse que nunca tinha ouvido aquele choro, passaria o resto da vida carregando esse peso. Ana ajeitou as mantas, encostou a caixa no canto mais protegido do depósito e começou a fazer contas impossíveis na cabeça. Quanto custava? Fralda, leite, remédio? Quanto tempo ela conseguiria segurar o próprio cansaço para dar conta de 3 bocas além da dela? Mais do que uma resolução, aquele foi o instante em que a menina invisível herdou um papel que ninguém lhe ofereceu: guardiã de 3 desconhecidos. Uma promessa silenciosa nasceu ali, a de que, por pior que fosse a noite, eles não iam chorar sozinhos. As horas seguintes foram um quebra-cabeça que Ana montou no instinto. Primeiro, improvisou um ninho para a caixa, arrastando pedaços de papelão mais grossos e o cobertor velho para longe das frestas por onde o vento cortava como lâmina. Depois, vasculhou cada canto do depósito em busca de qualquer pista que explicasse como 3 bebês tinham parado ali. Entre latas amassadas, restos de anúncios antigos e caixas úmidas, encontrei algo que não combinava com o cenário. Uma mala pequena, de couro, claro, encostada atrás de uma pilha de paletes, como se alguém tivesse tentado escondê-la às pressas. A mala estava trancada, mas na lateral havia um envelope dobrado, preso com fita. O papel tinha cheiro de perfume caro e um brasão em relevância que Ana nunca tinha visto de perto, só em comerciais de TV. Ela não conseguia ler todas as palavras. Tinha passado pouco tempo na escola, mas alguns saltavam da folha como farol. Herdeiros, perigo, confiança e um nome repetido várias vezes, com letras fortes, sublinhado: Família Monteiro. Ao final, uma frase curta, escrita em letras grandes, foi a única que ela entendeu sem esforço: não deixe que ele os encontre. O "ele" ficou martelando na cabeça de Ana, enquanto ela guardava o papel de volta no envelope, com o cuidado de quem mexe em dinamite. Aquilo não era só abandonado casual, não era só descaso. Parecia plano, fuga, alguém tentando salvar aquelas crianças de alguém ainda mais perigoso. Quando ela empurrou de novo a porta de ferro para conferir se estava bem fechado, o barulho ecoou pelo galpão como um aviso. Tudo o que acontecesse dali em diante teria que ficar entre aquelas paredes, pelo menos até ela descobrir quem, exatamente, não poderia encontrar aqueles 3 bebês. Nos dias seguintes, Ana descobriu que o tempo dentro do depósito corria diferente do lado de fora. As madrugadas eram uma sequência de mamadeiras improvisadas, choros intercalados e cochilos curtos encostados na própria mochila, enquanto os 3 respiravam em ritmos descompassados na caixa. Para conseguir leite e fraldas, ela começou a sair mais cedo, catando latinhas com uma pressa nova, vendendo balas nos sinais com um olhar que misturava urgência e medo de perder o pouco que tinha. Conquistado, voltava sempre correndo, com a sensação de que qualquer minuto longe poderia ser tarde demais. Nessas voltas, o coração errou uma batida. A porta de ferro estava entreaberta. Ela tinha certeza de que deixaria encostada,
mas bem fechada, antes de sair. O corpo inteiro ficou gelado. Ana prendeu a respiração e empurrou a porta devagar, com a palma da mão, fazendo o mínimo de barulho possível. Lá dentro, tudo parecia no lugar à primeira vista, mas quem dorme no galpão aprende a notar detalhes. O cobertor da caixa estava torto de um jeito que ela não tinha deixado, e uma marca de sapato recente cortou a poeira perto da mala de couro. Os bebês estavam lá, remexendo, resmungando. Um deles prestou a chorar, mas o ar àquele espaço já não era o mesmo. Havia um cheiro leve de colônia masculina misturada à ferrugem, algo caro demais para combinar com aquele cenário. Ana correu até a caixa, conferiu um por um, abraçou os três com os olhos e sentiu o peso de uma nova certeza se instalar no peito. Alguém tinha descoberto o esconderijo. Alguém que entrou, olhou tudo com calma e saiu sem levar nada. Ainda. O depósito, que antes era refúgio, começava a parecer uma armadilha esperando para ser fechado. No sexto dia que Ana cuidava dos bebês, as regras do jogo mudaram para sempre. Ela estava quase pegando no sono, agachada entre os caixotes, quando a voz do porteiro do bairro vizinho vazou pelo vidro quebrado. 10 milhões! 10 milhões por qualquer pista dos filhos do milionário. O som da televisão de um bar do outro lado da avenida invadiu o depósito, misturado à gritaria da rua. Ana se moveu discretamente pelo vidro, reuniu dois homens discutindo. Era o assunto do momento. O país todo, de repente, queria saber quem eram os três herdeiros sumidos da família Monteiro. Trigêmeos, bebês de olhos claros desaparecidos sem deixar rastros. Ana sentiu o chão vibrar. Olhou para a caixa, para os rostos encolhidos em mantas limpas, e viu que não estavam só abandonados, estavam sendo caçados. Cada lata que ela pegasse, cada pão que comprasse com moedas, cada saída rápida para buscar ajuda, poderia entregar tudo. Quanto maior o falatório sobre recompensa, mais gente perigosa aparece nas proximidades do depósito. Aquela promessa feita no início ganhou um peso novo. Proteger os bebês nascidos, questão de sobrevivência. Agora, não era só uma menina contra o esquecimento. Era uma menina invisível contra o país inteiro. Enquanto os comentários sobre a recompensa se espalhavam pelas calçadas, do outro lado da cidade, um homem encarava o próprio reflexo numa parede inteira de vidro e não se reconhecia. Ricardo Monteiro, herdeiro de um império de transportes, passando noites sem dormir no alto de uma cobertura, repetindo sempre a mesma pergunta: como alguém consegue desaparecer com 3 bebês sem deixar pegadas? Ao redor dele, telas ligadas em diferentes canais exibiam a mesma foto. 3 recém-nascidos de olhos claros, vestidos de branco, ao lado de uma mulher sorridente que agora ocupava um leito de hospital. Entre laudos, relatórios e ligações de autoridades, a única coisa que ele realmente ouvia era o silêncio do berçário vazio em casa. Mas nem todo luto naquela família era sincero. No andar de baixo, numa sala revestida de madeira escura, o patriarca João Augusto Monteiro, avô das crianças, assistia à mesma coletiva de imprensa com um copo de uísque na mão e uma expressão difícil de decifrar. Os olhos não estavam vermelhos de choro, e sim apertados em cálculo. Cada vez que a palavra herdeiros surgia na boca dos repórteres, um músculo do seu rosto se contraía. Na mesa à frente dele, havia mais papéis do que fotos. Contratos, cláusulas de fundo fiduciário, números de participações em empresas. Para o país, ele era o avô devastado. Para os advogados que o procuravam discretamente, era o homem que sabia que toda a estrutura do Grupo Monteiro mudaria se aqueles 3 bebês reaparecessem, vivos. E para alguém naquele círculo fechado, a ideia de que eles nunca foram encontrados parecia menos tragédia e mais oportunidade. Na mesma semana em que o rosto dos trigêmeos virou manchete, Ana começou a notar outro tipo de movimento nas ruas em volta do depósito. Antes, ninguém reparava na menina magra que comprava uma garrafa de água e um pacote de bolacha com moedas amassadas. Agora, cada ida à farmácia popular ou ao mercadinho parecia ensaio de filme policial.
Quando ela colocou em cima do balcão um pacote pequeno de fraldas e uma lata de leite em pó quase vencida, a caixa olhou primeiro para o produto, depois para o entregue de moedas de R$1, 50 e 20 centavos que ela derramou ali, nervosa. "Tudo isso só para você?" ele perguntou, mais por curiosidade do que por maldade. Ana engoliu seco, sentindo o rosto esquentar, e balançou a cabeça com um sorriso que não chegou aos olhos. "Pra uns primos. A vizinha pediu para eu buscar." Por trás dela, duas mulheres cochichavam perto da gôndola de remédios infantis, comentando sobre gente que inventa que viu os filhos do rico só por causa do dinheiro. Do lado de fora, um carro preto que ela nunca tinha visto na região estava parado há tempo demais, motor desligado, vidros escuros. Quando saiu, abrindo contra o peito a sacola com o básico para mais 2 dias, sentiu o mesmo arrepio da porta entreaberta. Alguém estava ligando pontinhos que ela nem sabia que existiam. Uma criança sem responsável comprando fórmula todo dia, pagando com trocas, num bairro onde quase ninguém tinha bebê. Era informação demais para passar despercebida. No caminho de volta, Ana contornou as notas com dúvida, percebendo o quão pouco restava. Mamadeiras caras, moedas pequenas e olhos curiosos por todos os lados. A matemática daquela história não fechava de jeito nenhum, principalmente para quem estava disposto a qualquer coisa por uma recompensa de 8 dígitos. Do alto da janela quebrada do depósito, Ana sempre explicou o bairro como quem assiste um filme mudo. Passantes apressados, senhoras varrendo a calçada, entregadores que vinham e iam sem olhar para cima. Só que depois da recompensa, as cenas começaram a mudar de tom. Apareciam homens que não combinavam com aquele pedaço da cidade. Roupas limpas demais, sapatos caros demais, tempo livre demais para ficar encostado em poste fingindo olhar o celular. Um deles costumava parar na esquina, todos os dias no mesmo horário, e perguntar aos moradores sobre crianças novas no pedaço, mãe jovem com trigêmeos, bebê de olho claro visto por aqui. Outro se apresentou como assistente social, mas não carregava crachá, só uma pasta preta e um sorriso que não chegava aos olhos. Ana, que aprendeu cedo a considerar o perigo, começou a mudar de rota. Nunca fazia o mesmo caminho 2 vezes seguidas, desviava quando via alguém olhando demais para sacolas de farmácia e passava a entrar e sair do depósito por uma porta lateral semi-travada que quase ninguém conhecia. Mesmo assim, era impossível ignorar o fato de que os olheiros apertavam o cerco. Um dono de bar comentou na frente dela que tinha moleque vasculhando cortiço atrás de bebê loiro. E um morador de rua avisou numa conversa rápida que um sujeito de terno vinha oferecendo dinheiro em troca de qualquer pista sobre crianças escondidas. Cada frase dessas grudava na cabeça de Ana como etiqueta de alerta. Quanto mais perguntas fizeram nas vizinhanças, mais claro que não era só a polícia procurando. Havia gente estranha demais, interessada demais na mesma coisa que ela tentava desesperadamente proteger em silêncio. Quando os olheiros já faziam parte da paisagem, surgiu alguém diferente. Não era homem de terno parado na esquina, nem suposto destino social com pasta preta. Era um senhor de cabelo grisalho, camisa engomada e casaco leve, que começava a aparecer sempre no mesmo ponto da rua, no mesmo horário em que Ana costumava voltar do mercadinho. Na primeira vez, ele apenas pediu que ela precisasse de alguma coisa para comer e lhe ofereceu uma nota dobrada, sorrindo como quem faz caridade de domingo. Na segunda, o discurso foi mais elaborado. Disse que trabalhou com projetos para crianças de rua, que poderia arrumar abrigo, comida, cama quente, tudo isso sem precisar consultar papel nenhum, para não dar problema com o conselho tutelar. Ana pegou calada, o estômago gritando de fome, mas a cabeça repetindo as lições que a rua tinha dada. Quanto mais perfeita a proposta, maior a conta escondida. Na terceira vez, ele foi direto ao ponto que realmente interessou. Comentou, como se não quisesse, nada que tinha ouvido falar de uma menininha que andava comprando muita fórmula infantil por aí. Disse que isso era perigoso, que gente maldosa podia achar que ela estava escondendo criança
que talvez fosse melhor contar logo se conhecesse algum bebê precisando de ajuda. Cada palavra vinha embrulhada em preocupação falsa, mas os olhos dele denunciavam outra coisa. Não havia ternura, só cálculo. Quando o homem ofereceu levar Ana, só para mostrar o lugar seguro onde outras crianças viviam, sem dizer endereço, sem mostrar documento, a sensação de armadilha armadilhada mais alto do que qualquer fome. Ela deu um passo para trás, fingiu não entender, agradeceu a nota que ele empurrou à força na mão dela e saiu andando rápido, sem olhar para trás. Na cabeça, uma conclusão martelava. A recompensa tinha acabado de ganhar rosto e perfume. E aquele benfeitor sabia, ou suspeitava demais, sobre os 3 bebês escondidos atrás da porta de ferro. Depois do encontro com o benfeitor, Ana decidiu que primeiro entenderia melhor com quem estava lidando. Naquela noite, esperei os 3 adormecidorem, ajeitou as mantas com cuidado e voltou à mala de couro escondida atrás dos paletes. Até então, só tinha mexido no envelope com o brasão, com medo de que qualquer coisa ali dentro fosse proibida demais para uma menina sem sobrenome. Agora, com o coração batendo mais rápido que o ponteiro do relógio velho na parede vizinha, abriu o zíper devagar e começou a vasculhar o conteúdo, peça por peça. Roupinhas novas ainda com etiqueta, uma caixinha de prata com iniciais gravadas, um ursinho de pelúcia sem sinais de uso. No fundo, dobrado com perfeição, havia um porta-retrato envolto em tecido macio, como se alguém quisesse protegê-lo do mundo. Quando ela retira o tecido, a imagem quase tira o ar de seus pulmões. Era uma foto de família tirada em um jardim elegante. Uma mulher jovem com sorriso aberto, um homem de terno caro segurando um dos bebês, e os outros 2 deitados em um carrinho duplo. Atrás deles, num segundo plano que talvez ninguém notasse à primeira vista, era o mesmo senhor de cabelo grisalho que andava oferecendo ajuda na rua. Só que ali, ele não parecia um estranho. Estava com a mão pousada no ombro do homem de terno, como quem manda e protege ao mesmo tempo. No canto dos porta-retratos, um nome gravado em letras discretas confirmava o que o envelope já sugeria: Família Monteiro. Ana sentiu a garganta fechada. Não se tratava mais de crianças largadas ao acaso. Os 3 rostos que dormiam na caixa de madeira eram os mesmos da foto. Talvez um pouco menores, um pouco mais redondos, mas inconfundíveis. A mãe sorridente da imagem agora deve ser a mulher do hospital que aparece no telejornal. E o pai, o homem desesperado na coletiva. Já o avô, sempre no fundo das cenas, cirurgia como o fio que ligava tudo. O brasão, a mala, a proposta de ajuda boa demais. Os homens de terno rondando porque nunca foram visitados antes. Ali, sozinha no meio do depósito, com os porta-retratos tremendos nas mãos, Ana viu 2 coisas ao mesmo tempo. Estava escondendo os netos de um milionário. E esse avô não parecia nem um pouco interessado em vê-los voltar para casa vivos. Na manhã seguinte à descoberta do retrato, enquanto Ana tentava rir o choro sincronizado dos 3, a história da família Monteiro ganhava outro capítulo bem longe do depósito. Em uma sala ampla, forrada de estantes e madeira escura, João Augusto cerrou mais cedo a reunião com diretores para dispensar quem não fazia parte do círculo íntimo. Quando as portas se fecharam, restaram apenas ele, 2 advogados de confiança e um assessor de olhar inquieto. Sobre a mesa, nenhum porta-retrato de família, apenas dossiês, planilhas impressas e cópias do mesmo contrato de fundo fiduciário que havia seu nome gravado no envelope encontrado por Ana. Cada dia que esses meninos permaneceram vivos, mais difícil fica reorganizar tudo, murmurou um dos advogados, escolhendo as palavras com cuidado. O avô não respondeu de imediato. Girou o copo com gelo nas mãos, olhando o reflexo das letras douradas do próprio nome no logotipo da empresa. O assessor, apesar do ar-condicionado, atualizou as notícias. Azinton Nício, polícia ainda seguia pistas desencontradas, e a recompensa milionária atraía todo tipo de aproveitador. Ninguém, oficialmente, havia chegado perto dos bebês. Ótimo, respondeu João Augusto, com a calma de quem fala sobre ações na bolsa, não sobre netos.
Desde que continuemos longe dos holofotes, podemos controlar o resto. Um dos advogados lembrou que se os trigêmeos reaparecessem, assumiriam por cláusula participação direta em empresas estratégicas e bloqueios à venda de ativos. Tudo pensado pela nora para garantir o futuro dos filhos. Em outras palavras, com os bebês vivos, o velho patriarca deixava de mandar sozinho. O silêncio que se abalou foi mais revelado do que qualquer frase. Quando finalmente falou, João Augusto não usou a palavra matar, nem sumir. Apenas pediu que a situação fosse resolvida de forma definitiva, antes que a comoção pública saísse do controle. Naquele escritório, selava-se um tipo de reunião de família em que amor não tinha cadeira à mesa, só interesse, medo de perder poder e a frieza de quem enfrenta 3 crianças como obstáculos contábeis. Enquanto no escritório do avô se falava em resolver a situação, no depósito Ana passava a noite em claro, repetindo mentalmente as peças que já tinha do quebra-cabeça. O brasão no envelope, os porta-retratos, o homem grisalho da rua, os olheiros oferecendo dinheiro por qualquer pista. A sensação de estar cercada só aumentou quando, certa tarde, ouviu na boca de um dos moradores de rua uma frase que gelou o sangue. Tem rico por aí dizendo que, se achar a menina que anda com bebê escondido, ganha mais dinheiro do que em uma vida inteira de catar latinha. Não era apenas os pequenos informantes atrás da recompensa. Alguém começara a espalhar que existia uma criança protegendo outras 3, e que seria melhor se ninguém ficasse no caminho. Sem saber, Ana tinha acabado de entrar oficialmente na lista de problemas a serem apagados. Do lado de dentro das salas climatizadas, o rascunho desse desligamento era pensado com frieza. Os relatórios chegavam ao meu avô, descrevendo uma menina, magra, sempre com sacolas de farmácia, vista nos arredores de prédios abandonados. Para qualquer outro adulto, isso soaria como pedido de ajuda. Para quem via a família como empresa, era risco. Em vez de pensar em proteção, a conversa descia para palavras como testemunha, vazamento e ponto fraco. A conclusão tácita era simples e brutal. Se os bebês jamais fossem encontrados, o caso se tornaria lenta e tristemente uma estatística de desaparecimento. Se uma menina continuasse viva, sempre teria a chance de alguém ouvir a verdade. O plano desenhado ali mesmo era tão direto quanto covarde. Fazer os trigêmeos sumirem para sempre em algum esquema de tráfico internacional e garantir que a única pessoa que soubesse onde eles estavam escondidos nunca tivesse oportunidade de contar essa história. Naquela noite, o fundo parecia respirar junto com Ana. Ela andava de um lado para o outro, porta-retratos em mãos, tentando encaixar as peças de um jogo que nunca tinha pedido para jogar. Foi quando me lembrei de um detalhe do mala que ainda não tinha explorado. Um pequeno estojo metálico, fino, com botões minúsculos e um fone enrolado como se fosse um segredo dentro do segredo. Parecia mais caro do que todos os objetos daquele galpão somados. Depois de alguns minutos apanhando, ela conseguiu ligar o aparelho e, para sua surpresa, uma gravação começou a tocar em volume baixo com chiados de fundo. Era a mesma voz firme do avô que ela já reconhecia da TV. Mas, ali, soava diferente, sem maquiagem de coletivo, sem filtro de assessoria. Ana encostou o fone no ouvido como quem segura prova de crime. A conversa era antiga, mas clara. O patriarca discutia com alguém sobre antecipar medidas, caso os bebês nascessem com saúde. Palavras como controle da herança, impedir que ela mexa nos números e garantir que esses meninos não atrapalhem o fluxo da empresa surgiam entre copos tilintando e risadas nervosas. Em determinado momento, uma frase atravessou o chiado com nitidez assustadora. Melhor que nem cheguem a persistir nada. Criança que alguns cedo deixa menos rastro do que adulto processando a própria família. Ana sentiu a pele arrepiar inteira. Não era mais suspeita, era confissão. Ali, dentro de um aparelho esquecido no fundo da mala, estava a prova de que alguém da mesma família tinha planejado com calma um jeito de transformar 3 bebês em problema resolvido.
Ela desligou o dispositivo com dedos trêmulos e olhou para a caixa onde os pequenos dormiam, alheios à trama que decidia o destino deles antes mesmo de aprenderem a falar. Até aquele momento, Ana descobriu que o perigo vinha só da rua, dos homens de carro preto, dos olheiros famintos por recompensa. Agora entendia que a raiz do plano estava em salas silenciosas com tapete macio e copos de cristal. A frase que acabou de ouvir grudou na cabeça como ferida aberta. Criança que some cedo deixa menos rastro. Pela primeira vez, a menina não teve dúvida de que, se ficasse parada, não perderia apenas o esconderijo. Perderia os 3 únicos seres no mundo que, sem saber, escolheram confiar nela. A gravação ainda martelava na cabeça de Ana quando o primeiro clarão azul cortou a janela quebrada. Por um segundo, ela achou que estava imaginando. Reflexos dançando nas paredes, como se o céu tivesse descido para dentro do galpão. Depois veio o som. Sirenes misturadas à freada seca, portas batendo, vozes de comando ecoando pela rua. Ela correu até a fresta mais alta, com cuidado para não ser vista, e enxergou algo que nunca tinha visto reunido aquele pedaço esquecido da cidade. Viaturas, carros pretos sem identificação, motos, até uma ambulância de plantão na esquina. Alguns homens vestem coletes com siglas da polícia, outros, ternos escuros e expressão de quem não estava ali para preencher relatório, mas para terminar um serviço. O coração de Ana disparou. A primeira ocorrência foi de rompimento. Talvez, finalmente, alguém tivesse vindo buscar aqueles 3 bebês que não eram dela. Mas a lembrança da frase que ouvira na gravação, somada à presença dos mesmos rostos que já tinha visto rondando o bairro, virou o colapso em pânico na mesma hora. Não era uma operação para salvar. Era uma caçada para encerrar pontas soltas. Do lado de fora, os homens apontavam lanternas para portas e janelas, conversando rápido por rádios. Em poucos minutos alguém iria descobrir a entrada lateral e encontraria de uma vez só a prova viva dos crimes e a única testemunha que sabia onde tudo começou. Sem muito tempo para pensar, Ana abriu os 3 contra o peito, um de cada vez, como se quisesse carregar o peso de cada um na memória, e entendeu que aquela noite marcava o fim do depósito como esconderijo. Ou ela se movia agora, guiada pelo medo e pelo pouco conhecido das ruas, ou acordava com o som de passos pesados cruzando a porta de ferro, e dessa vez não teria mais para onde correr. O som das sirenes ainda reverberava nas paredes quando Ana tomou a decisão que vinha adiando desde o primeiro choro. Sair dali com os 3 nos braços, antes que alguém escolhasse por eles. Em segundos, empurrou a caixa para perto da porta lateral, enfiou na mochila o que podia carregar: o gravador, o porta-retratos, o envelope amassado, e começou a transformar mantas em alças improvisadas. Inscreveu um bebê junto ao peito, outro preso nas costas sob o casaco e o terceiro apoiado no colo, firme, como se o corpo pequeno dela fosse de repente grande o suficiente para proteger um mundo inteiro. Cada passo fazia o metal da escada velha vibrar, mas o barulho da rua lá fora era maior. Ordens gritadas, rádios chiando, portas de carros batendo. Se alguém olhasse com atenção, veria a sombra dela se movendo por dentro do galpão, como um fantasma carregando tesouros vivos. Ana não escolheu a saída óbvia. Em vez da porta principal, por um corredor estreito onde empilhadeiras velhas dormiam, encostadas, virou por um vão quase escondido entre 2 colunas e realizou uma abertura que só quem tinha explorado o prédio inteiro saberia usar. Um antigo portão de carga que dava acesso a um corredor de serviço por trás dos prédios vizinhos. Anos fugindo da chuva e de brigada tinham ensinado a ela o mapa invisível daquele quarteirão. Canos por onde se podia escorregar, muros que justificavam altos demais, mas tinham frestas certas para apoiar o pé, passagens que ninguém notava por quê, orientações em entulho. Com o coração disparado e os braços ardendo, ela foi costurando essa geografia secreta, enquanto as luzes azuis e vermelhas ficavam cada vez mais distantes. Não sabia ainda para onde iria, nem quanto tempo conseguiria segurar aquele peso multiplicado por 3.
Só sabia que naquela noite, o labirinto de corredores que sempre servira para esconder uma menina invisível virava pela primeira vez rota de fuga para uma família inteira que ainda não sabia que era família. Depois de atravessar o labirinto de corredores, Ana alcançou o fundo de um prédio comercial quase deserto, onde só o som distante do trânsito quebrava o silêncio. Era madrugada, e o estacionamento de serviço estava iluminado por poucos postes, lançando sombras compridas no chão. Ela pensou que tinha escapado de tudo quando pegou o ronco grave de um motor se aproximando devagar demais para ser coincidente. Um sedã preto entrou pela rampa, como se já soubesse exatamente onde ela estaria. Olhar, varrendo o concreto até parar a poucos metros da menina com 3 bebês amarrados ao corpo. A porta traseira se abriu com calma, e a figura que desceu dispensava apresentações. O mesmo senhor de cabelos grisalhos do retrato, do noticiário e da calçada generosa. Desta vez, porém, ele não trazia sorriso de benfeitor. Trazia o peso de quem está habituado a dar ordens que ninguém ousa desobedecer. Por alguns segundos, ninguém falou. Ele apenas a examina de cima a baixo. A menina magra, suada, com olhos profundos, segurando mais vida do que qualquer adulto ali fora tinha coragem de encarar. Depois, avançou 2 passos, mãos erguidas como se oferecesse paz. Disse que era o avô das crianças, que só queria levá-las para casa, que aquela não era responsabilidade de uma garota que mal conseguia se sustentar. As palavras eram suaves, mas os olhos, duros. Ana lembrou da gravação, da frase sobre crianças que alguns sem deixar rastro, e viu ali, pela primeira vez de perto, o homem que transformou-a, os próprios netos, em risco patrimonial. O estacionamento vazio virou palco de um confronto silencioso. De um lado, o poder acostumado a comprar silêncio. Do outro, uma menina que não tinha nada a perder além das 3 vidas amarradas ao peito. E era justamente por não ter nada que ela descobrisse naquele momento que tinha mais coragem do que imaginava. O silêncio do estacionamento foi quebrado por um som que não vinha de sirene, nem de motor. O clique seco de uma câmera sendo ligada. Enquanto o voo tentava convencer Ana a entregar os bebês, um segundo carro surgiu pela rampa, desta vez com brasão oficial no vidro e homens de colete saindo em movimentos rápidos. Atrás deles, um repórter que veio observando discretamente o caso suspeito o celular, apontando direto para a cena sugestiva. A criança de rua abraçada a 3 bebês de olhos claros, frente a frente com o patriarca de uma das famílias mais poderosas do país. O homem grisalho ainda tentou manter a farsa, apresentando-se como parente preocupado e acusando a menina de sequestro, mas bastou Ana abrir a mão e mostrar o pequeno gravador metálico para a expressão dele mudar. Com a voz trêmula, ela contou em poucas frases como encontrara os bebês, como os escondera no depósito e como tinha ouvido, nessas mesmas paredes, a voz dele oferece que crianças que somem cedo deixam menos rastro. Um dos policiais pegou o aparelho, colocou o fone e assentiu em silêncio, chamando outro agente para ouvir. A câmera do repórter mudou o zoom no rosto do avô exatamente quando o áudio, agora em viva voz, repetiu aquelas palavras frias no ar aberto do estacionamento. Naquele instante, qualquer discurso ensaiado ruiu. Diante da gravação, dos porta-retratos, da mala com brasão e da própria presença dos trigêmeos em carne e osso, uma narrativa de avô preocupada se transformada, aos poucos, em interrogatório a céu aberto. Cercado por microfones, luzes de celulares e olhares indignados, João Augusto viu que, pela primeira vez, não controlava o roteiro da própria família, e que a menina que ele queria apagar se voltara naquele exato momento, a testemunha que todos estavam interessados em ouvir. Enquanto o avô tentava se recompor no meio do turbilhão de policiais e câmeras, outro carro chegou ao estacionamento em velocidade que denunciava o desespero. Ricardo desceu antes mesmo de a porta se abrir totalmente, olhar varrendo o cenário até parar na imagem que ele jamais imaginou ver fora de um pesadelo. Os 3 bebês, encolhidos contra o corpo de uma menina de rua, cheia de chuva, cercados por homens armados e repórteres exaltados.
Por um instante, ele não usou uniforme, nem microfones, nem o próprio pai sendo contido por agentes. Só consegui ver os pequenos vivos chorando, chamando por um colo que ele não lhes dava havia dias. Correu até eles com uma mistura de culpa e quebra estampada no rosto. Quando tentei pegar um dos meninos, Ana instintivamente recuou meio passo. Reflexo de quem passou noites inteiras, sendo a única barreira entre aquelas crianças e um mundo disposto a comprá-las ou descartá-las. Foi preciso que um policial se aproximasse com delicadeza, explicando que Ana deixasse as mãos afrouxarem. Ainda assim, antes de soltar o primeiro bebê, ela teve o gravador e os porta-retratos como se estivesse entregando não só provas, mas responsabilidade. Nos olhos do empresário, o mundo corporativo cedeu lugar a outra coisa quando ele escolheu a própria história pela boca de uma criança. O plano do avô, o depósito, as noites de fome, a mala, a gravação escondida. Ali, no cimento frio de um estacionamento de serviço, Ricardo teve de escolher com quem ficaria, com o sangue que o criou, ou com os filhos que quase perdera para sempre, e com a menina anônima que, sem obrigações nenhuma, havia feito por eles o que a própria família não teve coragem de fazer. Alguns meses depois, o depósito abandonado continuou ali, com a porta de ferro rangendo do mesmo jeito e as janelas quebradas deixando a chuva entrar. A diferença era que, agora, ninguém dormia mais naquele chão gelado. No alto de um prédio ensolarado, no outro canto da cidade, Ana observava a paisagem de um jeito novo. Não mais de trás de graus enferrujados, mas da varanda de um apartamento onde havia cama, cobertor macio e pratos que nunca chegavam vazios à mesa. Os 3 bebês já engatinhavam, pelo tapete colorido da sala, tropeçando em brinquedos e gargalhadas, enquanto Ricardo tentava acompanhar a energia multiplicada por 3. Toda vez que um deles caiu e chorou, não era uma babá quem correu primeiro. Era a menina que, por muito tempo, foi a única que ouviu aquele choro no escuro. O processo de justiça foi longo, mas público o suficiente para que ninguém ousasse enterrá-lo em alguma gaveta. A gravação, a mala, o depoimento de moradores e funcionários fez avô manchete policial, não de negócios. E na última audiência, quando perguntaram a Ana se ela queria voltar para o sistema de abrigos ou tentar uma família definitiva, a resposta saiu antes mesmo de ela pensar. Olhou para os trigêmeos, depois para o homem que aprendeu a chamá-la pelo nome com respeito, e escolheu ficar onde o coração já tinha decidido muito antes. Não foi um conto de fadas. Ainda havia medos, lembranças de noites frias, marcas que só o tempo entende. Mas, pela primeira vez, o futuro não parecia um corredor escuro. Parecia uma casa onde ninguém era invisível, onde uma menina sem parentes poderia passar ao lado dela ao lado de 3 irmãos e de um pai que quase perdeu tudo para descobrir, tarde, o que realmente valia mais do que qualquer fortuna. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like aqui embaixo e escreve nos comentários o que mais mexeu com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que o amor sempre encontra um jeito. E se ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes.